Bom dia, amigos. Que a doce paz do Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, nos envolva neste dia bendito em que todos nós estamos sendo convidados a refletir, encerrando uma semana e temos a certeza de que o nosso pensamento tem feito reflexões importantes a fim de que possamos modificar a nossa forma de viver, de pensar e de sentir. Hoje nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, é a única mensagem que tem no Evangelho de Emmanuel, e sobre o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos a do egoísmo, pois quando o primeiro justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava a mão dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano, por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclareçam o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir nas escalas dos mundos, porquanto já é tempo que a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Jesus, bom e amado Mestre, nesta manhã sublime, queremos vos agradecer por tudo que tem nos ofertado, essas lições que cada dia modifica a nossa forma de pensar e de sentir. Que as doces vibrações do seu nobre coração nos alcance, nos dê força, coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ó Mestre, que esse campo que precisamos ceifar em nossos corações, tenhamos vontade e coragem para libertar desses sentimentos doentes, para sentirmos fortalecidos na fé e sermos verdadeiramente os seus servidores para o grande combate do egoísmo na vida de todos nós. Fortalecei os nossos irmãos enfermos na fé, na coragem, na esperança e no bom ânimo, e que todos juntos possamos vibrar pela melhoria do nosso planeta Terra, de toda a humanidade. Que a paz, a luz do seu Espírito, possa nos alcançar, fortalecendo-nos, encorajando-nos, hoje e sempre, Jesus. Muito obrigado, Mestre, que esta pleiade de espíritos que estão trabalhando pela melhoria de todos nós,
contribuam com o nosso esforço, com a nossa vontade de servir. Que assim seja. Caros irmãos, se o egoísmo é a chaga da humanidade, Emmanuel nos fala que ela tem que desaparecer da terra para que a moral cristã se estabeleça. Mas nós sabemos que nada que acontece no planeta Terra está à revelia do planejamento divino. Para que a Terra entre nessa convulsão que ela ora passa de dor, de sofrimento, todos aspiram um horizonte de luz, de paz e de compreensão. E esse horizonte se faz pelas mudanças dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É preciso que a gente tenha um olhar diferente para as oportunidades que todos nós estamos recebendo. E nós sentimos que a terra, como uma sementeira de luz, e após o trabalho e a dedicação, o esforço, todo o amor de Jesus, nós temos avançado. Paulatinamente, lentamente, mas quanta ignorância já foi dissipada dos caminhos humanos. Então, hoje nós vamos ver que o egoísmo, ele é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Se ele é o alvo, eu preciso ver o que existe dentro de mim, que sentimento eu carrego. Porque não adianta eu falar e combater esse sentimento no coração dos outros se ele ainda encontra ressonância no meu. Então é preciso que a gente tenha coragem de remover esses entulhos que foram acrescentando dia a dia em cada reencarnação, transformando num montouro que nos impede de crescer e de ser feliz. Então, nós somos convidados, estamos sendo convidados na atual reencarnação a vencer a nós mesmos. E para vencer a nós mesmos, eu preciso de dois fatores. Eu preciso do conhecimento e da coragem. E a coragem, ela vem da vontade. Então, se eu não tiver vontade, eu não consigo remover todos esses entulhos. Que cada um de nós possamos empregar os esforços para que a gente possa combater. Ele é uma enfermidade que devora todas as nossas esperanças e nos arrasta. O Evangelho nos diz que ele é um monstro devorador de todas as inteligências. Por quê? Porque quando ela chega na inteligência, então nós nos tornamos seres vaidosos, orgulhosos. E esse tem sido o grande prejuízo da humanidade. Porque muitas vezes, quando nós achamos que a nossa superioridade é maior do que o outro, nós começamos a negar a caridade. E por isso nós não conseguimos alcançar aquilo que nós deveríamos alcançar, que é um grande obstáculo, é a felicidade. E todos nós almejamos esta felicidade. Então, o egoísmo não é senão uma inferioridade e ainda faz parte ao nosso primitivismo, que cabe com muito recurso de vivência, de experiências, modificá-lo. Mas o primeiro recurso que nós vamos encontrar para suprir o egoísmo, sem dúvida, é a educação. Educar o pensamento para remover esses entulhos que estão dentro de nós. Em toda a parte nós encontramos o egoísmo na inteligência, que muitas vezes nos leva ao comodismo e nós temos medo de enfrentar a luta é uma luta sacrificial para que nos eleve a ponto de nós conquistarmos a vitória no bem. Então, uns ficam pelo egoísmo na sua moeda, a fortuna, tornando muitas vezes avarento, e os avaros, eles concentram tudo aquilo que ele tem nas suas mãos, mas ele não se preocupa com a sua evolução. Então, o egoísmo nos dirige às paixões, à volúpia, ao poder, e isso nos faz, então, viver dentro daquele cipoal, né, de revolta que muitas vezes nós vivemos
de onde prejudica toda a nossa organização. É preciso, então, que a gente possa sentir que Jesus nos deu o exemplo da caridade. E a caridade, ela nos mostra que somos capazes de ampliar a nossa alegria e a nossa felicidade. E o grande exemplo que nós temos entre essas questões, né, que nós vemos no mundo, entre esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a posição que nós vimos de Pilatos com Jesus. Na verdade, Pilatos era um espírito inteligente, mas ele não tinha o conhecimento que hoje nós temos. Então, logo ele traz para Jesus, né, que a posição dele, quando ele pergunta a Jesus se ele era rei dos judeus, e Jesus diz, tu dizes, né? Então, é preciso que a gente saiba que todos nós um dia também já fomos um Pilatos. Esse Pilatos que nós não compreendíamos a grandeza do amor do Mestre Jesus. Então, ele disse, né, não importava quem fosse entre Barrabás e Jesus, não importava. Mas ele faz uma advertência para mostrar que no fundo do seu coração ele sentia alguma coisa diferente. Este homem é justo, por que quereis crucificar? Então ele tinha um olhar diferente. Entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. Por quê? Porque a população gritava pela crucificação. E é esse o momento que nós precisamos estudar, referir, prestar atenção, refletir nesse antagonismo que existe entre a caridade e o egoísmo. Muitas vezes nós calamos para guardar o que temos. Ainda temos dificuldade para abrir a mão. Abrimos às vezes um pouco e seguramos o resto com a outra. Então nós vamos ver que o cristianismo, ele vem para mostrar para nós o processo de evolução de todos nós. Mas, porém, Jesus conta conosco. Quando Emmanuel nos disse: cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embarcam a marcha. Como é que eu vou expulsar da terra o egoísmo enquanto eu não expulsá-lo do meu coração, do meu pensamento? Então, com o egoísmo, nós nos tornamos mais intolerantes. E nós temos percebido que é o egoísmo que nos leva às fontes do prazer, porque ele facilita. Nós achamos que ele facilita o nosso bem-estar, mas nós vivemos em desequilíbrio e não percebemos o estado de ignorância que muitas vezes arroja a nossa consciência. Então, nós temos vivido em noites e noites de cegueiras espirituais. E nós percebemos que nós estamos sendo convidados a expulsar o egoísmo do planeta Terra, mas para que a gente possa fazer isso, eu preciso fazer uma análise consciencial sobre o meu egoísmo. Nós somos tão egoístas que até o tempo nós manipulamos de acordo com a nossa vontade doente. Então, quando todos tomarmos como modelo Jesus, nós vamos ver que nós vamos quebrar essa rigidez, porque a rigidez mata os bons sentimentos. E o Cristo sempre usou do amor, da tolerância, da misericórdia, para que pudesse nos auxiliar. Então, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Então, nós estamos vendo isso hoje. Os desastres providenciais da guerra, aquilo que o homem quer fazer. Nós temos percebido tantas desavenças, né? Tantas violências.
E tudo isso em função do egoísmo. O que é meu é para mim, eu não abro mão, né? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que toda a parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certo. Para que isso aconteça, o Evangelho me convida a realizar isso, a começar por mim mesmo, para que eu possa dar o exemplo da caridade, me tornando mais caridosos e nos esforçando para que nós possamos contribuir com a melhoria do nosso irmão. É preciso que Deus nos fortaleça dia a dia à medida do nosso esforço. Então, nós percebemos que quando nós começamos a aprender e a conhecer-nos, na condição apenas de usufrutuários de tudo aquilo que nós temos recebido, nós vamos ver que a nossa existência, por empréstimo de Deus, ela passa a ser mais rica, mas também tomamos consciência de tudo isso, nós teremos que prestar conta de nossos atos, de nossas atitudes, o que nós oferecemos ao nosso irmão, o que nós impregnamos ao nosso coração, para que nós também ampliamos o entendimento fraterno e que nós possamos constituir uma só família, a família universal, e que olhamos o outro como nosso irmão em humanidade. Então, cada dia nós estamos caminhando de uma forma para que nós possamos avançar nas nossas experiências, ampliando a nossa luz, que vai surgindo da nossa compreensão. E nós vamos ver que nós não mais renegamos ou estranharemos o espírito que somos. E tirando essa ignorância que temos vivido, que funciona como um nevoeiro que tampa os nossos olhos, nós vamos ver que o egoísmo cederá ao amor. E esse amor é que vai nos movimentar para a construção de um mundo mais elevado e mais feliz. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Trabalhar para um mundo melhor a partir do nosso. Tire as suas mágoas, tire os seus ressentimentos. Isso ainda são situações que lhe levam a grandes tristezas e a perca de tempo, porque isso não é o valor que você guarda dentro da essência do seu ser. Se você quer criticar, se você quer julgar o comportamento do outro, lembre que no tribunal da consciência não é esse o nosso papel. E que Jesus, na infinita bondade, possa estar conosco hoje e por todo sempre. Nós rogamos mais uma vez aos nossos abnegados irmãos, que nesta hora sublime de nossa evolução, possamos receber a dádiva do amor de Jesus, forças para combater o egoísmo que está em nós. Pedimos aos espíritos amigos que o passe possa movimentar as energias de nosso pensamento para o bem, voltando para a caridade e reconhecendo a força do amor de Jesus. Mestre, que esta vibração se estenda aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos amigos que ora passam por dificuldades nos hospitais, nos leitos de dor, nas incompreensões. Que todos sejamos agraciados com estas vibrações. Fluidifique a nossa água, Jesus, esse líquido valioso que é possível transformá-lo em medicamentos, em energias salutares, onde o bem há de encontrar ressonância em nossos corações. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, trazendo o bom ânimo e a força para que nós possamos nos tornarmos seres melhores. Recebam com carinho o abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade,
Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos. Reflita nessa lição, para que você seja instrumento do amor do Cristo Jesus. Que assim seja.